Algumas semanas atrás eu te mostrei por que tá tão atrativo você comprar um título público pagando uma taxa de IPCA mais 6% ao ano. Te mostrei que o nível de retorno que você pode obter muitas vezes é superior ao investimento em ações, em fundos imobiliários e até em investimentos internacionais. Mas talvez não tenha ficado claro por que esse movimento acontece. Então o que eu vou te mostrar hoje, de fato, é como que um ativo que está pagando IPCA mais 6 se valoriza em 10, 20, 30 e até 40% em pouco tempo. E para isso eu vou utilizar uma ferramenta nova e muito legal que você está vendo agora. O que você está vendo na sua tela agora não é uma mera imagem azul, na verdade é uma lousa que está posicionada aqui na minha frente. Ou seja, eu consigo escrever as coisas aqui e você vai conseguir olhar aí na sua tela. Então no vídeo de hoje a gente vai destrinchar como ocorre o movimento em um ativo que paga IPCA mais 6% ao ano. Ou seja, como ele vai entregar dinheiro, né? Vamos desenhar aqui uma notinha para sua carteira de investimentos. Então agora, antes de te explicar como é que funciona o movimento dos preços dos ativos IPCA+, eu vou te mostrar como é que funciona na prática o conceito de marcação a mercado. Talvez você nunca tenha entendido direito como é que funciona isso, porque o preço dos ativos de renda fixa, eles oscilam tanto, né? Você já ouviu falar de marcação a mercado? Ah, Gui, eu consigo ganhar dinheiro utilizando a marcação a mercado, eu perco dinheiro com os efeitos da marcação a mercado, tudo é verdade, mas eu duvido que você tenha entendido de fato, porque o preço desses ativos oscila e como eles oscilam. Mas hoje você vai entender. Então, para explicar de uma maneira simples antes como é que funciona o efeito de marcação a mercado, eu vou utilizar um título pré-fixado. E a gente vai colocar aqui, pré-fixado, que tem uma taxa de 10% ao ano no dia de hoje, tá certo? Então vou anotar aqui 10% ao ano. E ele vence aqui, vamos colocar do lado aqui o prazo, em 3 anos, perfeito? O que significa quando você compra um título pré-fixado, pagando uma taxa de 10% ao ano por um prazo de 3 anos? A gente vai desenhar em um gráfico aqui o que isso significa. Quando você compra um título pré-fixado, pagando 10% ao ano, significa que todos os anos, pelos próximos 3 anos, tá certo? Aqui você vai receber uma remuneração de 10% ao ano. Ou melhor, você espera receber uma remuneração de 10% ao ano. Então, se a gente for somar os 10% todos esses anos, a gente vai ter, mais ou menos, em 3 anos, um retorno de 30% no total. O que acontece? A taxa desse ativo ela pode oscilar dia a dia. Então vamos imaginar que no dia de hoje a gente comprou esse ativo pagando 10% ao ano por um prazo de 3 anos, a gente espera ter essa remuneração aqui, perfeito? Totalizando 30% depois de 3 anos. O que acontece se a taxa do meu ativo pré-fixado ela subir dos atuais 10% ao ano para 12% ao ano? Algumas pessoas pensam o seguinte: opa, o meu título, Gui, eu já sei o que vai acontecer. Ele vai passar a render mais. Ele não vai render mais 10%. Na verdade, ele vai render 12% todos os anos. Perfeito? Errado. Não é isso necessariamente que acontece. O que vai acontecer? Esse seu ativo, que antes você comprou e pagava 10% ao ano, de fato, hoje, ele vai pagar 12%. Ou seja, você tinha uma expectativa de remuneração com base nessas colunas aqui, mas agora elas vão ser um pouquinho maior, ou seja, elas vão ser 2% maior todos os anos. Então aqui era 10%, aqui era 10% e aqui era 10%. Quando a taxa desse ativo foi para 12, você tem uma expectativa de remuneração aqui, ó, de 2% maior nesse ano, 2% maior nesse ano, 2% maior nesse ano aqui também. Aí você deve estar se perguntando, mas poxa, Gui, toda vez que eu ouvi falar sobre títulos pré-fixados, eu escutei a seguinte informação: quando você compra um título pré-fixado, você já sabe a sua remuneração no vencimento se você carregar esse ativo até o final. De verdade. O que eu falei? Sua expectativa de retorno era de 30%. O que está na sua cabeça provavelmente é: ué, mas se agora eu vou ter um retorno adicional de 2% pelos próximos 3 anos, eu não vou ter um retorno aqui, no final das contas, maior que esses 30%? Não. Porque o que acontece? Esses 2% de retorno adicional que você vai ter no ano 1, ele vai voltar aqui. No ano 2, ele vai voltar aqui. E no ano 3, ele vai voltar aqui também. Em que formato? Em um formato de desvalorização. O seu ativo ele vai se desvalorizar quando essa taxa sobe 2% para cada ano até o seu vencimento, tá certo? Então ele vai se desvalorizar hoje ou enquanto esse movimento aqui de alta na taxa ocorrer, mais ou menos nessa proporção, em torno de
menos 6%. Poxa, se seu ativo vai se desvalorizar 6%, o que vai acontecer aqui daqui para frente? Olha, ele vai se valorizar 12 no ano 1, então você vai ter aqui um saldo positivo de mais 6%, depois mais 12% no ano 2, você vai ter então mais 18%, e depois mais 12% no terceiro ano, então você vai ter 30%. Percebe que você comprou esse ativo pagando uma taxa de 10% ao ano. A sua taxa subiu para 2%, hoje você teve um resultado negativo de menos 6%. Só que, se você carregou até o vencimento, o retorno de mais 30%, que era o que a gente tinha combinado lá ao comprar esse pré-fixado no início, ele se comprovou, tá certo? Esse efeito aqui negativo no começo é o que a gente chama de marcação a mercado. É a oscilação no preço de um ativo com base na oscilação da sua taxa. Ô Gui, mas isso só acontece pro lado negativo? Não, isso acontece pro lado positivo também. Agora a gente vai fazer um outro exemplo aqui. Então vamos lá, vamos voltar pro ponto inicial. A gente comprou esse título pré-fixado, pagando 10% ao ano por um prazo de 3 anos. Gui, tem como eu ganhar dinheiro com esse título pré-fixado, utilizando a marcação a mercado ao meu favor, antes desse prazo de 3 anos? Tem. Olha só esse exemplo aqui. Então você comprou esse título pré-fixado, sua expectativa de remuneração é de 10% no ano 1, 10% no ano 2, 10% no ano 3. Perfeito? Show de bola. Então 10% aqui, 10% aqui, 10% aqui. Só que, poxa, Gui, teve uma diferença aqui, teve um movimento diferente no mercado. Ao invés da taxa subir, como foi o nosso exemplo anterior, ela caiu, Gui. E ela caiu muito. A taxa desse pré-fixado aqui saiu de 10% ao ano, de um dia para o outro, e foi para 4% ao ano. O que acontece com o preço do meu ativo? Bom, diferente do nosso primeiro exemplo, o que ele fez, na verdade? Ele se desvalorizou no começo para se valorizar um pouquinho mais todos os anos, tá? Nesse caso, a gente vai antecipar a parte do retorno que a gente contratou, desses 30% no total. Então o que vai acontecer? A gente não contratou 10% aqui no ano 1, 10% no ano 2, 10% no ano 3? Fechado. O que vai acontecer? Como a taxa de ontem para hoje saiu de 10% para 4% ao ano, a gente vai antecipar uma boa parte desse retorno. Quanto, Gui? Olha só, ele vai começar a render todos os anos 4% daqui para frente, que é isso que está aqui nesse quadrado vermelho aqui para baixo. E o que vai acontecer com esses 6% aqui, Gui, que sobraram em cada um desses anos? A gente vai antecipar esse retorno. Tá vendo? A gente antecipou 6% de retorno do ano 1, 6% de retorno do ano 2, 6% de retorno para o ano 3. E hoje, esse ativo vai se valorizar mais ou menos 18%. Simplesmente porque você comprou um ativo pré-fixado de 3 anos a 10% e a taxa dele no dia seguinte caiu para 4% ao ano. Você antecipou 6% de retorno para cada ano até o seu vencimento. O que você poderia fazer? No dia seguinte, vender esse ativo pré-fixado com 18% de retorno. Ô Gui, mas aí o que acontece com os 30%? Olha só, você contratou 30% por 3 anos, certo? Você já teve 18% em um dia, que foi no nosso exemplo aqui. O que vai acontecer daqui para frente? Poxa, depois do ano 1, você vai ter mais 4% de retorno, você vai ter então um retorno total de 22%. Depois mais 4%, você vai ter um retorno de 26%. Depois mais 4%, aí você vai totalizar um retorno de 30%. Veja só, com o efeito da marcação a mercado, você antecipou mais da metade do retorno que você teria em 3 anos em apenas um dia. É por isso que eu digo, se você souber utilizar a marcação a mercado a seu favor, você consegue antecipar anos de retorno em pouco tempo, investindo bem na renda fixa. Aí você deve estar se perguntando, mas poxa, Gui, como é que na prática eu consigo utilizar esse conceito, né? Onde que eu vejo, como que eu compro um ativo que vai se beneficiar disso? Bom, você pode comprar qualquer título público, ou pré-fixado, ou indexado à inflação. E todos os dias o valor desse ativo ele vai estar sujeito a essa variação causada pela oscilação na sua taxa, que é o que a gente chama de efeito de marcação ao mercado. O Gui, eu quero me aproveitar desse movimento. O que eu faço? Entro na plataforma do Tesouro Direto, compro ou um título pré-fixado ou um título IPCA+, com nível de taxa alto, e aí só aguardar em um momento propício essa taxa voltar a cair. Quando a taxa cai, o que está acontecendo? Você está antecipando um resultado que você teria em anos em um espaço menor de tempo. Agora a gente vai ver por que isso tende a beneficiar de maneira muito positiva um título público específico. Que título público é esse? O Tesouro IPCA mais 2045.
tá certo? Hoje ele está sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 6% ao ano. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo exatamente de qual que é a data que você está assistindo este vídeo, beleza? Mas a sua taxa é de IPCA mais 6% ao ano. Agora o que a gente vai fazer para nós entendermos o impacto, né, que a marcação a mercado pode ter no preço desse ativo, tá? Bom, hoje o valor desse ativo está em mais ou menos R$ 1.200, perfeito? O que a gente vai desenhar aqui? A gente vai desenhar o gráfico de expectativa de retorno para os próximos anos para esse carinha aqui. Então o que a gente espera de retorno ao comprar esse ativo aqui? A gente espera um retorno de 6% para o ano 1, 6% para o ano 2, 6% para o ano 3, 6% para o ano 4, 6% para o ano 5, para o ano 6, para o ano 7, para o ano 8, 9, 10, 11, 12, até 2045. O que dá mais ou menos, tá certo? 21 anos, tá? Então a gente vai desenhar mais ou menos, né, 21 barrinhas dessa, em que cada um é a expectativa de resultado de 6% ao ano, tá? Você pode estar se perguntando, Gui, beleza, você desenhou aqui os 6% ao ano, mas cadê a inflação? O IPCA, que está aqui, ele não vai pagar IPCA mais 6% ao ano? Sim, mas essa parte de 6% ao ano é uma taxinha que a gente chama que ela é pré-fixada. Não é que é uma taxinha pré-fixada, eu não sei quanto que vai ser a inflação, mas eu sei que esse ativo vai me pagar a inflação, não sei quanto vai ser, mais 6% ao ano, tá? Então aqui, ó, a gente até pode desenhar, né, um pouquinho em cima da barrinha a expectativa da inflação, mas isso não vai afetar o nosso efeito de marcação a mercado, tá? O que gera o efeito de marcação a mercado nesses ativos indexados à inflação é esse pedaço aqui da sua remuneração, é esse pedacinho pré-fixado, que é o 6% ao ano. O que acontece, Gui, se a taxa desse meu ativo sair de IPCA mais 6 e for para IPCA mais 4% ao ano? Lembra que a gente viu no gráfico anterior, né, o que acontecia com o título pré-fixado que vencia em 3 anos? Bom, a remuneração desse ativo não vai ser mais 6% ao ano daqui para frente, certo? Quanto que vai ser? Todas essas barrinhas aqui vão ter agora o efeito de 4%. 4% aqui, 4% aqui, 4% aqui. Porém, essa diferença de 2%, que é a queda na taxa, o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar o ganho desse ativo como valorização do seu preço. Então esses 2% aqui, ó, que ele não vai render mais no ano 1, eu vou antecipar. Esses 2% eu estou antecipando. Esse aqui também. Esse também. Esse também. Todos os anos até o seu vencimento. Eu estou antecipando 2% de ganho durante todos esses 21 anos até o seu vencimento. Eu vou antecipar para hoje. Então, o preço desse ativo vai se valorizar mais ou menos 2% vezes 21 anos, que dá mais ou menos, tá, 42% de valorização apenas nesse movimento aqui, que pode acontecer em um curto espaço de tempo. Então veja, é dessa maneira que um ativo IPCA+, de longo prazo, pode te pagar um retorno muito alto, por vezes muito maior do que se você investisse em ações em outros ativos de renda variável. Lógico, aqui a gente está colocando um cenário positivo. O que poderia acontecer? Um movimento inverso. Essa taxa poderia sair de IPCA mais 6 e ir para IPCA mais 7% ao ano. O que vai acontecer? Ao invés de você antecipar um retorno para cada ano até o seu vencimento, você vai simplesmente apresentar, você não, né? O título público vai apresentar uma desvalorização aqui no dia de hoje, tá? De 1% para cada ano até o seu vencimento. Então ele se desvalorizaria mais ou menos 21%. Por quê? É 1%, né? A taxa sub 1 para cada ano até o seu vencimento. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, Gui, mas esses menos 21% aqui, ou os mais 42%, vão incidir onde? Nesse valor aqui, que é o valor do ativo hoje. Tá? Então vai ser 1.200 menos 21% nesse caso da taxa subir, ou 1.200 mais 41% no caso da taxa sair de 6% ao ano e ir para 4% ao ano, que foi o movimento que a gente desenhou primeiramente aqui.
Tá bom? Uma outra pergunta que o Gabriel, que é o nosso filmmaker aqui, acabou de fazer é: ô Gui, quem define essas taxas aqui, né? Por que essa taxa, ela, vai de IPCA mais 6% ao ano, para 4% ao ano, para 7% ao ano? O que determina, pessoal, nada mais é do que oferta e demanda. Por que um título público ele é mais ofertado? Em dois casos, né? A oferta de um título público, ela pode aumentar no caso de os investidores que já detêm esse título, ou seja, já têm esse ativo na carteira, estão vendendo, porque eles podem estar desconfortáveis em ter um dinheiro emprestado para o Brasil, então eles querem repassar isso para outra pessoa, ou eles podem ter uma expectativa de que esse ativo vai se desvalorizar, ou seja, sua taxa vai subir. Então essa oferta pode aumentar, essa oferta de títulos públicos no mercado ela pode aumentar, tá certo? No segundo caso, o Tesouro Nacional, que é quem emite o título público, ele pode estar emitindo mais títulos. Por que ele emitiria mais títulos, Gui? Porque o governo está precisando de mais dinheiro, porque o Brasil não tem suas contas públicas equilibradas. E ele precisa se financiar, ele precisa pegar dinheiro emprestado com investidores, investidoras, credores. O que ele faz para pegar dinheiro emprestado? O Tesouro Nacional, ele vende títulos públicos. Então, a oferta de título público ela pode aumentar dessas duas maneiras. Então, a taxa desses ativos e, consequentemente, o seu preço oscilam com base na oferta e na demanda por esse ativo. Então, aqui a gente vai colocar aqui a oferta e aqui a gente vai colocar a demanda. A oferta ela pode ser impactada por esses dois fatores, ou os investidores querendo vender os seus ativos pelos seus respectivos motivos, né? Ou ele acha que vai se desvalorizar, ou ele está desconfortável em ter muito título público brasileiro na carteira. Isso daqui pode subir, essa oferta pode aumentar se os investidores buscam vender mais os seus títulos públicos. Se a oferta sobe com relação à demanda, né, o que acontece com a taxa desse ativo, que estava IPCA mais 6% ao ano? Ela sobe. Ela pode ir para IPCA mais 6,10, 6,20, 6,5%, 7%, tá? Em momentos muito dramáticos. E a demanda, ela também é impactada, tanto positivamente quanto negativamente. Se você tem sinalizações ruins com relação ao equilíbrio das contas públicas no Brasil, você pode ver a demanda por títulos públicos caindo cada vez mais. E se a demanda por títulos públicos cai, o que acontece? Você fica com um desequilíbrio ainda maior entre oferta e demanda. O que vai acontecer com a taxa dos títulos públicos? Subir. Quando a taxa desses títulos públicos sobe, o que acontece com o seu preço? Cai. Perfeito? Só que também tem um lado positivo. Quando o governo tem as contas públicas mais controladas, você tem uma redução dessa oferta. De dois lados. O governo vai precisar emitir menos títulos públicos e os investidores vão deixar de vender esses ativos que estão na sua carteira de investimentos. Então você tem uma redução da oferta. Do lado da demanda por títulos públicos, vai subir também. Por quê? Poxa, a taxa do título público no Brasil está em IPCA mais 7% ao ano. Olha o que está acontecendo, o Brasil está equilibrando as contas públicas. Poxa, eu vou querer comprar títulos públicos do Brasil pagando uma taxa de IPCA mais 7, para depois pegar o impacto na valorização, que a gente acabou de ver lá de marcação ao mercado. Pô, a demanda sobe. Quando a demanda fica maior do que a oferta, o que acontece com a taxa desse ativo? Ela volta a cair para IPCA mais 6, IPCA mais 5, e em momentos mais fortes, né, IPCA mais 4% ao ano. E aí o que acontece com o preço desse ativo? Sobe pra caramba, tá certo? Aí você pode estar se perguntando, Gui, o que vai acontecer? Como é que eu faço para eu ver esse ativo subindo ou caindo na minha carteira de investimentos? Você não precisa fazer nada. Se você comprar um ativo pagando IPCA mais 6, aí você vai esperar. Se o cenário for positivo para os próximos meses e anos, como a gente acredita que vai ser, a taxa desse ativo vai ceder e aí a sua remuneração, né, o efeito de marcação a mercado, vai ser positivo. Com isso, a gente encerra esse vídeo, encerra a inauguração dessa nova ferramenta. Vão ter vários e vários conceitos que a gente vai explicar de maneira muito mais simples, muito mais fácil, utilizando essa ferramenta aqui. Me diz no comentário se você gostou, se você finalmente conseguiu entender, se isso deixou a compreensão desse conceito de marcação ao mercado mais fácil, mais difícil, deixa o seu feedback aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo com quem também tem interesse em aprender mais sobre finanças e investimentos e, obviamente, se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum outro vídeo. Muito obrigado, te espero na próxima. Tchau, tchau.